Imagine este cenário. Você está percorrendo anúncios de carros de luxo, sonhando com aquela vida de classe S, mas chorando com aqueles pagamentos mensais. Então seu amigo envia uma foto do Lexus LS 2013 dele, com 320 mil quilômetros, estacionado na garagem, parecendo que acabou de sair do showroom. O ponto crucial é que a manutenção dele no ano passado custou menos do que uma única troca de óleo da BMW. E aquela coisa ainda ronrona como uma sinfonia mecânica. Hoje estamos fazendo uma contagem regressiva de 12 carros de luxo que se tornam verdadeiras pechinchas assim que o adesivo da garantia expira. E fique por perto, porque o número 3 vai te chocar totalmente. Esta máquina de luxo realmente se torna mais confiável com a idade. Top 1 Acura TLX, 2015 a 2020. Começando nossa lista com uma obra-prima da engenharia japonesa, os engenheiros de luxo da Honda olharam para os concorrentes alemães cobrando preços premium por complexidade não confiável e disseram: segurem nosso sushi, estamos prestes a envergonhar todo mundo. O resultado? Um sedã de luxo que dirige como um carro esportivo, mas se mantém como um Honda Civic. O motor V6 de 3,5L, naturalmente aspirado, não foi apenas a obra-prima de confiabilidade da Honda. Foi o dedo do meio deles para todos os fabricantes que pensavam que luxo exigia fragilidade. Esta usina produz 290 cavalos de potência, sendo tão à prova de balas que o Acura TLX provavelmente ficou entediado durante os períodos de garantia. Mas aqui é onde fica picante. O sistema de tração integral com super manuseio é pura genialidade da engenharia. Enquanto outros carros de luxo usam sistemas complexos, que quebram de forma dispendiosa, a Honda construiu uma vetorização de torque que realmente melhora com o tempo. O diferencial traseiro usa embreagens eletromagnéticas que duram para sempre, proporcionando uma tração que envergonha carros esportivos dedicados. Os materiais interiores foram claramente escolhidos por pessoas que entenderam que luxo significa qualidade duradoura, não truques dignos do Instagram. Couro de verdade que envelhece como um bom vinho, acabamento de alumínio que permanece bonito e controles que operam com uma precisão que beira o sobrenatural. A Consumer Reports classifica consistentemente a Acura perto do topo em confiabilidade de carros usados. E os proprietários de TLX sabem exatamente o porquê. A propriedade pós-garantia parece descobrir um código de trapaça de carro de luxo. Você obtém emoções de desempenho legítimas, com custos de manutenção que não destruirão sua conta bancária. A curva de depreciação funciona maravilhosamente a favor dos compradores inteligentes. Esses carros perdem cerca de 50% de seu valor em 4 anos e, em seguida, estabilizam porque a notícia se espalha sobre sua confiabilidade. Você está obtendo os 40 mil reais em excelência de engenharia da Honda por os 20 mil reais. As oficinas independentes realmente gostam de trabalhar nesses carros porque a Honda os projetou para uma capacidade de manutenção no mundo real. Sem ferramentas proprietárias misteriosas, sem procedimentos de diagnóstico exclusivos do revendedor, apenas engenharia honesta que responde à manutenção adequada. Top 2 Genesis G90, 2017 a 2022. Passando para um carro-chefe sul-coreano que redefiniu o segmento, seus engenheiros estudaram as contas de reparo de carros de luxo alemães e aparentemente pensaram que isso é roubo disfarçado de prestígio. O que a Genesis criou não era apenas competitivo. Era tão vergonhosamente superior que os engenheiros de luxo europeus provavelmente começaram a aprender coreano. O motor V6 biturbo de 3,3L oferece 365 cavalos de potência com confiabilidade que faz os engenheiros da Toyota acenarem com aprovação. Esta não é uma tecnologia de indução forçada experimental. É um desempenho comprovado em produção que dura para sempre. Cada componente foi projetado com a atenção coreana aos detalhes que beira a obsessão. O processo de pintura envolve mais etapas do que a maioria dos fabricantes usa para carros conceito. O resultado é uma qualidade de acabamento que ainda parece nova em folha, após invernos brutais e verões escaldantes. O sistema de suspensão a ar, geralmente a sentença de morte financeira de um carro de luxo,
foi completamente redesenhado com redundância que a NASA aprovaria. Enquanto os concorrentes alemães orçam milhares para falhas de suspensão, os proprietários de G90 apenas desfrutam da qualidade do passeio. A Gênesis não apenas igualou os materiais de luxo alemães, eles os excederam ao construir uma confiabilidade que fez com que suas garantias de 10 anos parecessem conservadoras. Couro semianilina, acabamento em madeira genuína e detalhes em metal que são realmente metal. Estes são conceitos revolucionários em carros de luxo modernos. A propriedade pós-garantia do G90 representa um dos segredos mais bem guardados do mundo automotivo. Você obtém experiências de luxo emblemáticas a preços de Camry, enquanto a manutenção consiste em trocas de óleo e admirar o artesanato. O cronograma de manutenção é como o bom senso coreano. Trocas de óleo a cada 12.000 km/h. Serviço de transmissão a cada 96.000 km. Sem trocas de filtro de ar de 1.500 horas. Sem serviços de fluido de freio de 800 horas e sem substituições de vela de ignição de 1.200 horas. Top 3 Lexus GS 350, 2013 a 2020. O próximo é um veículo que define a serenidade automotiva, pois a divisão de luxo da Toyota construiu o GS para personificar a excelência em carros de luxo com confiabilidade sólida e, acidentalmente, criou algo que faz os engenheiros alemães questionarem suas escolhas de vida. O motor V6 de 3,5L, naturalmente aspirado, foi a carta de amor da Toyota para pessoas que queriam luxo sem drama. Esta usina estava tão pouco estressada em velocidades de rodovia que os engenheiros da Toyota provavelmente se perguntaram se a haviam tornado confiável demais. A transmissão automática de 8 velocidades foi calibrada para mudanças tão suaves que os passageiros questionaram as leis da física. Enquanto os fabricantes alemães estavam programando 17 modos de direção diferentes que confundiam a inteligência artificial, a Lexus construiu uma transmissão que simplesmente funcionava perfeitamente por 480.000 quilômetros. Aqui está o que torna a propriedade pós-garantia do GS mágica. Esses carros realmente melhoram com a idade. O couro desenvolve aquela pátina perfeita. O motor se solta o suficiente para funcionar ainda mais suave. E a suspensão se estabelece naquela lendária qualidade de passeio da Lexus que os carros mais novos passam anos tentando alcançar. O pacote F-Sport não foi apenas uma cirurgia estética. Incluía ajuste de suspensão e componentes de freio testados em Nürburgring. Você obtém capacidade de desempenho legítima com a confiabilidade da Lexus, uma combinação mais rara do que unicórnios no mundo dos carros de luxo. A Consumer Reports classifica a Lexus como a principal marca de carros usados em confiabilidade. E os proprietários de GS entendem exatamente por que esses carros não apenas transportam você, eles fornecem poesia de transporte enquanto acumulam quilômetros como uma meditação sobre a perfeição mecânica. Dinheiro inteligente compra modelos GS de 5 anos e os dirige pelos próximos 15 anos. Os valores de revenda permanecem fortes porque compradores informados reconhecem que estão comprando algo próximo à perfeição automotiva. Top 4 Infiniti QD50, 2016 a 2020. Para aqueles que buscam desempenho japonês sem a dor de cabeça, quando os engenheiros da Infiniti projetaram o QD50 Red Sport, eles aparentemente se esqueceram de que deveriam construir problemas caros em carros de luxo. Em vez disso, eles acidentalmente criaram o que os mecânicos chamam de o carro de luxo mais chato de se trabalhar, porque nada nunca quebra. O VR30D TTT Twin Turbo V6 não era apenas potente com 400 cavalos de potência. Era mais resistente do que bife de desconto. A Nissan testou este motor em condições que fariam os veículos do apocalipse se renderem. O resultado é uma usina tão confiável que os departamentos de garantia da Infiniti provavelmente se sentiram culpados por cobrar taxas de cobertura estendida. A parte bonita dos QD50s pós-garantia é como a depreciação se torna sua melhor amiga. Esses carros perdem 55% de seu valor em 4 anos e, em seguida, estabilizam,
porque compradores inteligentes percebem que estão obtendo desempenho alemão com confiabilidade japonesa a preços da Hyundai. Os materiais interiores foram selecionados por pessoas que entenderam que luxo significa qualidade duradoura, não impressionabilidade nas redes sociais. Acabamento de alumínio real, couro genuíno que envelhece graciosamente e eletrônicos provenientes de fornecedores que constroem componentes de espaçonaves. As oficinas de reparo independentes adoram trabalhar nesses carros porque eles são mecanicamente simples, apesar de seu desempenho sofisticado. Sem ferramentas de diagnóstico proprietárias, sem procedimentos exclusivos do revendedor. Quando algo se desgasta após 240 mil e milhas, as peças de reposição custam metade do que a BMW cobra. As companhias de seguros adoram silenciosamente os Q50s, porque eles não quebram com frequência e as peças permanecem com preços razoáveis. É como se a Infiniti acidentalmente construísse o carro de luxo pós-garantia perfeito, enquanto os concorrentes estavam projetando receita de reparo baseada em assinatura. O sistema de tração integral fornece tração que envergonha carros de desempenho dedicados, enquanto permanece completamente invisível para o motorista. Sem drama, sem complexidade, apenas distribuição de energia inteligente que funciona perfeitamente por centenas de milhares de quilômetros. Top 5 Cadillac STS, 2013 a 2019. Voltando a uma lenda americana que desafia o status quo, os engenheiros de luxo americanos olharam para os concorrentes alemães e pensaram: podemos construir algo que realmente funcione. O que a GM criou foi a resposta da América ao luxo europeu, exceto mais confiável, mais confortável e custando metade para manter. O motor V6 de 3,6L, naturalmente aspirado, era tão à prova de balas que os departamentos de garantia da Cadillac provavelmente se sentiram como se estivessem cometendo fraude ao vender cobertura estendida. Esta usina sobreviveu ao serviço de táxi, aplicações policiais e uso comercial. Se pudesse lidar com os policiais de Detroit, poderia sobreviver a qualquer coisa. A suspensão de controle de passeio magnético representa a pura genialidade da engenharia. Sem molas pneumáticas para vazar, sem componentes hidráulicos para falhar, apenas amortecedores eletromagnéticos que se ajustam milhares de vezes por segundo enquanto duram para sempre. Os proprietários de carros de luxo alemães que estão lendo isso provavelmente estão passando por sofrimento emocional. Os materiais interiores foram provenientes de fornecedores que aparentemente pensaram que estavam mobiliando aeronaves particulares. O couro foi selecionado à mão, o acabamento em madeira era de madeira maciça genuína e os detalhes em metal eram de metal real. Estes são conceitos revolucionários na fabricação de luxo moderna. A propriedade pós-garantia do XTS parece descobrir uma viagem no tempo automotiva. Você obtém tecnologia de luxo americana emblemática, que realmente funciona a longo prazo, e custos de manutenção que não exigirão a liquidação de contas de aposentadoria. A curva de depreciação funciona magnificamente a favor do comprador. Esses carros perdem 70% de seu valor em 5 anos. Em seguida, estabilizam à medida que a notícia se espalha sobre sua confiabilidade. Compradores inteligentes estão adquirindo 60 mil Highlands em luxo americano por os 18 mil Harris, enquanto os alemães ainda estão financiando sua depreciação inicial. O cronograma de manutenção foi projetado por pessoas que se esqueceram de que deveriam gerar receita de serviço. Trocas de óleo a cada 12 mil quilômetros. Serviço de transmissão quando realmente necessário. Serviço de freio com base no desgaste real. Imagine isso. Top 6 Volvo S90, 2017 a 2023. Olhando para a Escandinávia em busca de um tipo diferente de durabilidade, os engenheiros suecos abordaram o design de sedã de luxo com uma filosofia simples. Construa tão bem que nunca precise de serviço, exceto para manutenção de rotina. O resultado foi um carro de luxo que redefiniu o que significava confiabilidade escandinava. Agora, se você está gostando desta jornada pelas lendas dos carros de luxo que não vão te falir, certifique-se de esmagar o botão de curtir, porque estamos prestes a revelar alguns carros
que vão te fazer questionar tudo o que você pensava que sabia sobre propriedade de carros de luxo. O motor de 4 cilindros de 2,0L, turboalimentado e superalimentado, soa modesto no papel, mas oferece 316 cavalos de potência com eficiência, que faz os proprietários de V8 questionarem suas contas de combustível. Esta usina combina tecnologias de indução forçada de maneiras que criam confiabilidade em vez de complexidade. A obsessão da Volvo com a segurança se estendeu muito além da proteção contra colisões para a confiabilidade mecânica de longo prazo. Cada componente foi projetado, supondo que precisaria proteger famílias por décadas, não apenas períodos de garantia. O resultado é um sedã de luxo construído para sobreviver aos invernos suecos e aos verões do Arizona sem perder o ritmo. O sistema de suspensão a ar representa a engenharia sueca no seu melhor. Robusto, confiável e completamente desprovido das falhas dramáticas que assolam os concorrentes alemães. Enquanto os proprietários de Range Rover orçam milhares para catástrofes de suspensão, os proprietários de S90 simplesmente desfrutam da qualidade do passeio. Os materiais interiores mostram a atenção escandinava aos detalhes que beira o sobrenatural. Cada superfície parece substancial. Cada controle opera com uma precisão que deixa os relógios suíços com inveja, e o ambiente geral cria conexões emocionais que transcendem o mero transporte. A propriedade pós-garantia do S90 é como ter acesso à perfeição de um carro de luxo. Você obtém experiências emblemáticas genuínas com custos de manutenção que fazem sentido financeiro para famílias que entendem o verdadeiro valor. O sistema de infoentretenimento realmente funciona anos após a compra, proporcionando experiências tecnológicas que fazem outros carros de luxo parecerem primitivos. Os engenheiros suecos projetaram eletrônicos para longevidade em vez de obsolescência planejada. Top 7 Acura RLX 2014 a 2020. Retornando à Acura para sua declaração de carro-chefe final, o carro-chefe de luxo da Honda representou seus engenheiros dizendo: "Vamos construir o carro de luxo mais confiável já concebido." O que surgiu foi uma obra-prima tecnológica que fez os carros de luxo alemães parecerem primitivos enquanto duravam o dobro do tempo. O sistema híbrido não era apenas eficiente, foi a demonstração da Honda de como a tecnologia de carros de luxo deve funcionar. 3 motores elétricos, um motor a gasolina e uma transmissão que era basicamente indestrutível. O sistema era tão sofisticado que engenheiros aeroespaciais provavelmente tomaram notas. O motor V6 naturalmente aspirado, combinado com motores elétricos em uma configuração tão confiável que a Honda ofereceu garantias de sistema híbrido que deixaram os fabricantes alemães nervosos. Esta não era uma tecnologia experimental. Era luxo pronto para a produção que, por acaso, bebia combustível como um carro econômico. O sistema de tração integral usava motores elétricos individuais para as rodas traseiras, proporcionando uma tração que envergonhava os sistemas mecânicos tradicionais, eliminando componentes que normalmente falham. Sem diferenciais, sem eixos de transmissão, sem caixas de transferência, apenas motores elétricos que duraram para sempre. A propriedade pós-garantia do RLX é como ter uma bola de cristal de carro de luxo. Você pode prever os custos de manutenção anos antes, porque eles consistem principalmente em trocas de óleo e rotações de pneus. Os engenheiros da Honda aparentemente se esqueceram de que deveriam construir intervalos de reparo caros. A Consumer Reports classifica consistentemente a Honda e a Acura perto do topo em confiabilidade de carros usados. E os proprietários de RLX experimentam exatamente o porquê. Esses carros oferecem experiências de luxo emblemáticas, mantendo-se como Honda Civics. O interior apresentava materiais e qualidade de construção que rivalizavam com carros que custam o dobro. Cada superfície era de toque suave. Cada controle era precisamente ponderado e cada sistema eletrônico foi testado de acordo com os padrões de confiabilidade obsessivos da Honda. Top 8 BMW Série 5, 2011 a 2016. Encontrando uma joia rara no mercado alemão, quando os engenheiros da BMW projetaram a Série 5 da geração F10, eles aparentemente atingiram aquele ponto ideal perfeito
antes que a marca ficasse louca com o serviço de assinatura. O que eles criaram foi o último dos BMWs modernos verdadeiramente confiáveis. Um sedã de luxo que combinava a excelência da engenharia alemã com a real confiabilidade a longo prazo. Os motores de 6 cilindros em linha e V8 naturalmente aspirados foram a geração final de usinas lendárias da BMW, antes que a indução forçada tomasse conta de tudo. Esses motores eram tão robustos que especialistas independentes da BMW realmente sorriem quando os veem entrando na oficina. Imagine isso. Uma BMW que não faz os mecânicos chorarem. Os motores N52 e N62 apresentavam internos à prova de balas, intervalos de serviço razoáveis e peças que não custam mais do que os orçamentos nacionais de pequenos países. Esta era a BMW durante sua era de ouro, quando eles realmente se importavam em construir carros que durassem mais do que os períodos de leasing. Os materiais interiores e a qualidade de construção desta época ainda envergonham muitos carros de luxo atuais. Madeira real que foi realmente colhida de árvores. Acabamento de alumínio genuíno, que não descasca como adesivos baratos, e couro que foi proveniente de fornecedores que se orgulhavam de seu ofício em vez de maximizar os lucros trimestrais. A propriedade pós-garantia do F10 representa um valor incrível porque todos os primeiros problemas eletrônicos já foram resolvidos. Cada problema potencial foi documentado, cada falha de software foi corrigida e cada componente fraco foi identificado e abordado pelo mercado de reposição. Esses carros se depreciam muito inicialmente porque as pessoas temem a reputação de manutenção da BMW. Então se estabilizam à medida que os entusiastas percebem que representam os últimos BMWs analógicos. Você obtém aquela experiência clássica de máquina de condução definitiva, sem os pesadelos de complexidade modernos que exigem diplomas de ciência da computação para entender. A dinâmica de direção representa a BMW no seu pico absoluto. Peso de direção perfeito, ajuste de suspensão que faz as estradas parecerem seda e aquela conexão intangível entre motorista e máquina que os carros modernos perderam em algum lugar na tradução para telas sensíveis ao toque e serviços de assinatura. Top 9 Lexus LS 460, 2007 a 2017. Revisitando o padrão ouro dos carros-chefe de luxo, o carro-chefe de luxo da Toyota foi definido por seu trem de força silencioso, passeio aconchegante e confiabilidade sólida, personificando a excelência em carros de luxo. Enquanto fazia os concorrentes alemães chorarem, o motor V8 de 4,6L, naturalmente aspirado, era tão superdimensionado que os contadores da Toyota provavelmente precisaram de terapia depois de calcular os custos de produção. Esta usina foi projetada para sobreviver a baratas nucleares, enquanto entregava energia mais suave do que o uísque envelhecido. A transmissão automática de 8 velocidades foi calibrada para a suavidade, que fez os passageiros questionarem se o carro estava realmente se movendo. As mudanças eram tão perfeitas que dirigir se tornou uma meditação sobre a perfeição mecânica. Cada componente foi projetado supondo que precisaria funcionar perfeitamente por 20 anos. O controle climático manteve a temperatura perfeita, independentemente das condições externas. Os motores dos assentos operavam com precisão suíça e os sistemas de áudio ofereciam acústica de sala de concertos. A Consumer Reports espera que os modelos LS mais novos sejam mais confiáveis do que outros carros novos, com base na pontuação da marca Lexus, e os proprietários de LS de longo prazo entendem exatamente por que esses carros não quebram. Eles apenas acumulam quilômetros enquanto fornecem poesia de transporte. A propriedade pós-garantia do LS é como descobrir o nirvana automotivo. Você obtém experiências de luxo emblemáticas, enquanto a manutenção consiste principalmente em óleo e admirar o acabamento da pintura. Os valores de revenda permanecem astronômicos, porque compradores informados de carros de luxo entendem que estão comprando algo próximo à perfeição automotiva. Um LS 460 bem conservado representa o auge do automobilismo de luxo confiável. Top 10 Porsche Cayenne S 2011 a 2018. Agora para o choque que prova que o desempenho pode ser confiável,
Quando os engenheiros da Porsche adaptaram sua filosofia de confiabilidade de carros esportivos à construção de SUVs, eles criaram algo mágico, um SUV de luxo que poderia sobreviver ao dever familiar enquanto mantinha a lendária qualidade de construção da Porsche. Os motores V6 e V8 naturalmente aspirados e superalimentados não eram apenas potentes, eles eram equipamentos agrícolas confiáveis. A Porsche testou essas usinas em condições que fariam o transporte comercial parecer gentil. O resultado são motores que cruzam regularmente 320 mil quilômetros, mantendo a suavidade original. A genialidade do Cayenne foi a recusa da Porsche em comprometer a qualidade para o apelo do mercado de massa. Cada componente foi construído de acordo com os padrões de carros esportivos e, em seguida, adaptado para o serviço de SUV. Maçanetas testadas para 100 mil ciclos, reguladores de janela projetados para 20 anos de uso e motores de assento que poderiam durar mais do que apocalipses. O Cayenne pós-garantia representa um valor incrível, porque as curvas de depreciação se achatam drasticamente após o ano 6. Você obtém excelência em engenharia alemã, qualidade de construção Porsche e praticidade de SUV a preços que fazem sentido para humanos normais. Os custos de manutenção são surpreendentemente razoáveis para produtos Porsche. Oficinas independentes podem lidar com a maioria dos serviços. A disponibilidade de peças é excelente e os sistemas mecânicos são simples o suficiente para que mecânicos competentes possam mantê-los funcionando indefinidamente. Aqui está a bela ironia. Enquanto os proprietários de Range Rover orçam para desastres de suspensão a ar e os motoristas de BMW X5 cuidam de bombas d'água com falha, os proprietários de Cayenne apenas dirigem. O item de manutenção mais emocionante são as trocas de óleo a cada 16 mil quilômetros. Top 11 Acura MDX, 2014 a 2020. Chegando perto do topo com um favorito da família, a divisão de SUV de luxo da Honda olhou para os concorrentes alemães cobrando preços premium por complexidade não confiável e disse: "Segurem nosso saquê, estamos prestes a ensinar a todos." O resultado é um SUV de luxo que dirige como um carro esportivo, mas se mantém como um Honda Pilot. O motor V6 de 3,5L, naturalmente aspirado, combinado com o brilhante sistema de tração integral, com super manuseio da Honda, criou algo próximo à perfeição de SUV. Esta usina produz 290 cavalos de potência, sendo tão confiável que a Acura provavelmente ficou entediada durante os períodos de garantia. O sistema SH-AWD é pura genialidade da engenharia que fornece tração, envergonhando veículos off-road dedicados enquanto permanece completamente invisível durante a condução normal. Vetorização de torque que realmente melhora com o tempo, enquanto dura centenas de milhares de quilômetros. Os materiais interiores mostram a atenção japonesa aos detalhes que rivaliza com carros que custam significativamente mais. Cada superfície foi cuidadosamente considerada. Cada controle opera com uma precisão que deixa os concorrentes alemães com inveja. E o ambiente geral cria conexões emocionais que transcendem o mero transporte. A Consumer Reports classifica consistentemente a Acura perto do topo em confiabilidade de veículos usados, e os proprietários de MDIs experimentam exatamente por que esses SUVs oferecem luxo de 3 fileiras com custos de manutenção que não vão falir famílias em crescimento. A propriedade pós-garantia do MDIs parece descobrir a perfeição do SUV familiar. Você obtém experiências de luxo legítimas, tecnologia de segurança avançada e assentos para 7, enquanto a manutenção consiste principalmente em trocas de óleo e rotações de pneus. A curva de depreciação funciona lindamente para compradores inteligentes. Esses SUVs perdem cerca de 45% de seu valor em 4 anos e, em seguida, estabilizam à medida que a notícia se espalha sobre sua excelência em confiabilidade. Top 12 Lexus LS 600RRL, 2008 a 2015. No auge de nossa lista está o Lexus LS 600RRL, representando o auge absoluto da confiabilidade de carros usados.
De acordo com a Consumer Reports, este não era apenas o carro-chefe de luxo da Toyota. Era o manifesto de engenharia deles de que carros de luxo poderiam ser ambientalmente responsáveis, tecnologicamente avançados e absolutamente à prova de balas confiáveis. A Toyota não apenas construiu um carro de luxo híbrido. Eles projetaram a perfeição automotiva que redefiniu o que significava propriedade de carro de luxo. O LS600RL foi o culminar de décadas de Toyota, aperfeiçoando simultaneamente a construção de carros de luxo e a tecnologia híbrida. O sistema híbrido combinou um motor V8 naturalmente aspirado com motores elétricos em uma configuração tão sofisticada que outros fabricantes ainda estão tentando replicá-lo 17 anos depois. Esta não era uma tecnologia experimental. Era perfeição pronta para a produção que, por acaso, envergonhou a eficiência dos carros modernos. O sistema de bateria foi projetado para durar a vida útil do veículo, com sistemas de resfriamento tão avançados que a degradação se tornou matematicamente impossível. Os engenheiros da Toyota testaram esses sistemas em condições que fariam os padrões da aviação comercial parecerem casuais. Cada componente foi projetado supondo que precisaria funcionar perfeitamente por 25 anos. Sistemas de controle climático, sistemas de navegação, motores de assento, tudo foi construído para sobreviver a décadas de propriedade de carro de luxo emblemático, mantendo o desempenho original. A JD Power classifica consistentemente a Lexus como a mais alta entre todas as marcas em confiabilidade, e os proprietários de LS600RL experimentam o auge absoluto desta filosofia de confiabilidade. Aqui está a parte bonita sobre a propriedade do LS600RL. Esses carros realmente melhoram com a idade como um bom vinho. O sistema híbrido se torna mais eficiente. O couro desenvolve uma pátina perfeita. E a experiência de direção geral atinge níveis de refinamento que os carros mais novos passam anos tentando alcançar. A propriedade pós-garantia do LS600RL é como descobrir a imortalidade automotiva. Você obtém eficiência híbrida que envergonha os carros modernos, luxo rivalizando com a Rolls-Royce e confiabilidade que faz outros fabricantes chorarem de inveja. Os valores de revenda permanecem astronômicos, porque compradores informados de carros de luxo entendem que estão comprando algo próximo à perfeição automotiva. Um LS600RL bem conservado representa o auge absoluto do automobilismo de luxo confiável. Essa é a sua contagem regressiva completa de 12 carros de luxo que se tornam pechinchas incríveis após o término da garantia. Qual te chocou mais? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Aposto que a maioria de vocês não esperava esse fato híbrido da Lexus. Obrigado por ficar conosco até o final, pessoal. Seu apoio significa tudo. Se esta análise mudou a forma como você vê os carros de luxo estacionados na garagem do seu vizinho, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história automotiva que as concessionárias tentaram enterrar. Dirija para o futuro. O próximo tesouro mecânico será descoberto em breve.